Meus queridos irmãos, é com muita alegria cristã, felicidade por estarmos encarnados, por termos saúde, por podermos estar juntos comemorando o dia que a nossa nação reserva às crianças, que nós vamos trabalhar hoje o capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência que eu fiz para esse ano, todas as palestras, à exceção da palestra dedicada ao suicídio, tiveram como tema capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, o Pedi e Obtereis é um capítulo de importância essencial. E eu gostaria de me recordar aqui do Evangelho de Mateus Levi. Mateus Levi, quem lê o livro Boa Nova, passeando pela história de Mateus, descobre que ele era um publicano. Portanto, entre os discípulos de Jesus, é aquele que teve mais oportunidade de ter acesso às letras, inicialmente. E, à época de Jesus, havia duas concepções correntes, que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Os grandes rabinos da antiguidade, havia um termo para designá-los. Eles eram chamados de Rabã. E dois foram os grandes rabinos do tempo de Jesus, os mais influentes, ambos fariseus. Um deles se chamava Shammai. Para Shammai, somente os judeus eram dignos do amor, da proteção de Yahvé. Então, os judeus também só deveriam a outros judeus consideração e sentimento de fraternidade. Já para Hillel, o avô do Gamaliel do livro Paulo Estevão, que era o chefe do Sinédrio, à época de Jesus, estava envelhecendo e trocando o cargo, né? Era o rabino mais velho, né? Aquele que recebia os títulos honoríficos, não pelo cargo político exercido, mas pelo respeito e a venerável consideração que os demais rabinos tinham a ele. E ele dizia, porque os mandamentos da Torá, do ensinamento, eles eram 613. Então, o decálogo mosaico reuniu em 10. E Hillel dizia, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como se fosse você mesmo, resume toda a Torá. Todo o resto são comentários desses dois mandamentos. Então, como Mateus Levi vivia entre os dois extremos, eu vou citar um outro exemplo aqui. Quando Jesus, no Evangelho de João, viaja pela Samaria, pela terra dos samaritanos, e ele retorna a Jerusalém, não foi uma experiência para algum de nós que deseja ser bem recebido, que se cansa ao caminhar muito, que quer caminhar com a barriguinha cheia. Jesus chega em Jerusalém com a barriga vazia. Ele não foi muito bem recebido entre os samaritanos. E quando ele chega em Jerusalém, ele recebe um teste. Chega um doutor da lei e pergunta a ele o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. Então Jesus pergunta a ele o que está escrito na lei e, acima de tudo, o que ele lê nela, porque a lei está escrita na nossa consciência. Mas dependendo do grau que nós desenvolvemos a consciência, que é um sentido, não é algo pronto, é algo que a experiência reencarnatória vai nos ajudando a desenvolver a audição, a visão espiritual, como metáforas aqui, né? Num sentido mais profundo. Então ele pergunta o que ele lê nela. Então ele tenta polemizar com Jesus. E Jesus conta uma parábola. Ele chama um gênero, ele não confronta, ele não confronta ideias. E o que é que Jesus está puxando na parábola? Ele vai mostrar um homem machucado, que foi assaltado. Então, passam aquelas pessoas que, por obrigação oficial, teriam que ajudar esse homem, e essas pessoas não são tocadas de compaixão. Mais um samaritano, que os judeus nem pronunciavam o nome, que era considerado desprezível, que representava o outro partido, o outro lado, alguém que eu tenho um estereótipo negativo e eu coloco dentro de um saco só, que eu considero tudo que vem daquilo ruim, né? E Jesus mostra esse homem cumprindo esses dois mandamentos, cumprindo as obrigações. Portanto, eu vou usar a terminologia aqui para a gente ir a outra exemplificação.
o samaritano, portanto, foi justificado. Que havia uma discussão, Hilel e Shammai entram nela, para entender o que é um homem justo. Para a gente ter um paralelo, a gente pode ir ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um subcapítulo, Sede Perfeitos, o homem de bem. Né? O que é considerado um homem de bem? Ali Allan Kardec descreve os atributos, deixando bem claro que não está os descrevendo todos, mas está sendo genérico. Né? Então, a prática do amor e, acima de tudo, a transferência da misericórdia que a divindade tem para conosco, para aqueles que convivem conosco, aparece aí como a principal obrigação, diante da qual o homem se justificaria diante de Deus. Né? Então, no capítulo 27, Pedi e obtereis, uma das coisas que a gente tem que pensar é que alguém que se comunica com a divindade, quanto mais a gente evolui espiritualmente, mais essa comunicação se torna uma comunicação íntima. Vamos então, Mateus Levi, capítulo 6, versículos mais ou menos, vamos do 4 até o 8. Então Jesus diz assim: quando orardes, entrai em vosso quarto interno, e tendo fechado a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que ouve em segredo, o que está em segredo, vos atenderá, porque ele sabe o que necessitais, muito antes que vô-lo peçais. A grande poetisa Alta de Souza, daqui de Macaíba, viveu na terra aqui, mas é um espírito de longeva evolução, né? Compôs um poema muito belo sobre isso. Ela diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas, simples, as mais simples, aquelas que você não dá nenhuma importância, são ouvidas no espaço ilimitado, mas às vezes choras consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao templo interno e abandonado, que é a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Né? E à frente ela vai falando do sentimento que deve tocar a oração. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Né? Então, assim, a prece é uma interpelação que deve ir além da relação de um servo com o seu senhor. Os rabinos antigos, na lógica de quem compôs a Torá, né, do tempo em que eles compuseram, porque eles compunham, eles recebiam, eles filtravam pela mente histórica deles, marcada pela historicidade, nenhum homem está além da historicidade do tempo em que ele encarnou. Então, as pessoas da época tinham uma compreensão muito tosca das coisas. Então, por exemplo, você cometia algum erro diante dos mandamentos e vocês sacrificavam um boi, você sacrificava um carneiro, sacrificava pombinhas, você achava que você podia ludibriar a divindade. E Jesus vem tornar a compreensão sobre isso mais profunda, nos mostrando que não é possível enganar a Deus e que ninguém deve se vangloriar diante de Deus. Isso está muito claro no outro capítulo de Lucas, o capítulo 19. Se a gente for mais ou menos do versículo 8 até o versículo 14, em que Jesus apresenta dois homens que oram no templo. Um deles está à frente, um fariseu que ora, dizendo: graças te dou, Senhor, porque não sou como esse publicano que está aqui atrás. Eu jejuo 2 vezes por semana, e de tudo o que ganho dou o meu dízimo, dou a minha parte. Né? Eu me recordo, sempre que eu leio esse capítulo, do livro Paulo e Estevão, de um momento do livro, que é um momento de ensinamento que Gesiel nos dá, fantástico. Né? Tem gente que, ao ler os evangelhos, por exemplo, foge da Via Crucis. E a Via Crucis é cheia de ensinamentos muito profundos. É onde o mestre imprimiu lições imorredoras, com exemplos fantásticos. Né? E o Gesiel não é diferente. Então, ele já como Estevão, está diante do Paulo, e o Paulo começa a se vangloriar. E ele diz, de forma nordestina, a gente diria assim: ninguém deve se pabular diante de Deus. Ninguém deve se autoelogiar diante de Deus. Né? Então chega um publicano, assim como Mateus Levi. Ele era um homem que tinha insegurança sobre a sua virtude. Então ele chega humilde, pede perdão a Deus e pede que aceite mesmo assim, com todas as suas imperfeições, a sua oferenda.
Ele não está dando do que lhe sobra, porque ele poderia dar materialmente. Ele está dando a sua humildade. Jesus, em outra ocasião, nos diz, quando nós vamos orar, nós coloquemos diante do altar o perdão. Enquanto houver mágoa no nosso coração, a nossa oração não consegue sintonizar com Deus, que é todo indulgência e todo amor. Ora, o que é indulgência? Indulgência é a capacidade de relevar, ajustar expectativas, é a expressão que eu uso, em relação às imperfeições alheias. Vamos então fazer um passeiozinho pela obra do Emmanuel, puxar aqui um livro, vamos abrir o Livro da Esperança, uma mensagem belíssima chamada Em Louvor da Oração, que nos lembra muito esse Lucas capítulo 19. Porque Emmanuel nos diz assim, quando nós orarmos, se nós pensarmos em outras pessoas, porque a oração, em princípio, é uma comunicação nossa com o Pai. Se nós, na oração, sentirmos alguma vontade de nos compararmos com os outros, busquemos aquelas nossas partes imperfeitas diante das virtudes dos outros. Vamos buscar outro ensinamento evangélico aqui. 2 momentos do Evangelho significativos, há outros também, vou pegar os 2 momentos de cura que mais me chamam a atenção. Referem-se à cura de 2 cegos. O primeiro ocorre numa vila menor chamada Betsaida. Em Betsaida, um homem que não vê é conduzido ao Cristo. E alguém o conduz. Ele não vai espontaneamente. Talvez, por isso, ele é curado em 2 movimentos. A cura dele demora um pouco mais. Primeiro, Jesus toca os seus olhos e pergunta a ele como ele está vendo. Ele diz, eu vejo homens que são como árvores que se movimentam. Até isso, Emmanuel puxa para nos ensinar. Emmanuel nos pergunta, que árvores nós somos? Que tipo de árvores nós somos, né? Jesus, por exemplo, chegou diante de uma figueira. Não estava na estação de produzir frutos, mas a figueira estava florescendo. O que você pergunta a alguém que floresce? O que você espera? Por que você acha que Jesus te deu, que a espiritualidade te deu ao encarnar recursos financeiros? O que você acha que você estudou? Por que você acha que você teve acesso a uma família que te protege, que te alimenta, que você tem um filho que te ama, uma esposa que cuida de você, um marido, que você nesse momento consegue ouvir a minha palestra que não está desesperado de dor. Qualquer sossego, tranquilidade que nós temos, é para que nós a partilhemos com alguém. Qualquer capacidade, qualquer força que nós recebemos, se nós temos braços fortes, é para levantar alguém. Nada vem para dourar a nossa pílula. Nós não viemos à Terra para construirmos paraísos particulares de felicidade egoísta. Nós existimos para nos queimarmos como uma vela em favor dos outros. E uma coisa tenha certeza, quando as coisas estiverem difíceis, é porque a gente está se empenhando pouco no auxílio dos outros. Isso é uma regra na minha vida. Quanto mais trabalho eu tenho, mais eu me dedico ao espiritismo. Porque eu sei que quando eu adoeço, é que eu estou precisando trabalhar mais. Né? Quando eu sinto qualquer tipo de perturbação espiritual, é que a minha mente teve um momento de lazer improdutivo, que eu posso usar em benefício de alguém. A mesma luz que eu veiculo me auxilia na minha cura. O processo de melhorar-se é o processo de auxiliar, porque nós não melhoramos e auxiliamos com energias que são nossas. Nós somos simplesmente transmissores da energia de Deus. Quanto menos ego tiver nisso, melhor. O ego é algo que a gente constrói ao longo das encarnações para desconstruir. Ele é aquele manto de Penélope, lá do Ulisses, que ela fazia e desfazia. Né? O ego é isso. Você encarnou, aí você recebeu um nome, você ocupa um corpo que durante algumas encarnações tem uma polaridade sexual, você responde por um nome. Quando você desencarnar, seu título vai valer nada, seu carro não é seu, sua casa não é sua esposa é um espírito absolutamente livre e milenar, já foi esposa de muito mais gente, já foi mãe de muito mais gente. A mãe também, a pessoa fica, minha mãe, a mãe também. Né? Quando ela desencarna, às vezes tem outro espírito, mamãe, da outra encarnação. Né?
Às vezes é uma relação até mais intensa, que a gente às vezes é a prova daquele espírito, né? E aquele espírito lá do passado é o espírito que para ela é aquela alma querida, né? Ocorre isso, que os laços são os laços eternos. Então voltemos, né? Jesus pega então saliva e lodo e passa de novo as mãos nos olhos daquele homem que não via. E recomenda a ele, olha, volte para a sua casa, mas não passe pela aldeia. Como é possível um negócio desse? Se eu volto para minha casa, eu moro em Campina Grande, como é que eu vou? Eu moro no Alto Branco. Como é que eu vou para o Alto Branco, vou para minha casa sem passar pelo Alto Branco, né? A aldeia é o conjunto de pensamentos, visões que mantinham aquela cegueira, visões limitadas que são a representação da cegueira. Então é necessário que a mente dele ultrapasse aquilo, porque os nossos erros, os nossos limites e as nossas dificuldades são os erros, os limites e as dificuldades do nosso grupo. Em planetas mais elevados e mundos descolados da nossa dificuldade, as dificuldades são outras, mais sutis. Nós, aqui na Terra, lutamos para vencer o materialismo mais tosco ainda. Lutamos para disciplinar a fome e sermos generosos e dividirmos comida, tal como milênios atrás. Lutamos para controlar o instinto sexual e submetê-lo à disciplina, mas acima de tudo ao amor e ao pensamento nos outros, vencendo o egoísmo e a busca da felicidade pessoal, desse castelo pessoal que eu falei. Porque é ele que nos desvia por diversas encarnações, nós confundimos amor verdadeiro com desejo sexual. E o amor geralmente serve e se sacrifica, o desejo sexual quer se valer do corpo de alguém, quer se valer das circunstâncias dos outros para nos servirem. Esse tipo de atitude sempre nos traz decepção. Essa é a aldeia. Então é necessário romper com a aldeia, mais ou menos assim, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você não melhorou totalmente, não, sabe? Mas é a misericórdia divina para te incentivar, curou uma dor que você estava sentindo no passe magnético. Você entrou aqui para tomar passe, né? Você fez um exame, fez uma biópsia, aí deu câncer. Eu vejo isso acontecer todo dia, gente. Aí a pessoa na outra semana, estava aqui, tomei passe um mês, aqui, desapareceu o mioma. Ou a característica do mioma, inexplicavelmente, até o médico veio ao centro espírita, está impressionado, né? Aquilo ali é um presente que não vem pelos seus méritos pessoais. É Deus te dando um empurrãozinho para você entender que você está protegido, que a espiritualidade existe, né? Mas não peque mais, para que não suceda coisa pior. Qual foi a origem daquela doença? Às vezes é melhor que ela fique, até que esse defeito seja extirpado pela cirurgia espiritual que a dor nos traz, né? Então a gente chega e pede para se curar, e nem sempre está na hora. Me recordo aqui do meu amigo Arnaldo Rocha, me contando do Chico Xavier, que atendia de pé, por tempos a fio, né? Ele perguntou, Chico, por que você não senta? Que eu estou com um caroço do lado esquerdo da barriga. Aqui na Paraíba, o pessoal da roça, quando vai falar das nádegas, fala assim, é o lugar que as costas mudam de nome, né? Lá no interior de Minas, lado esquerdo da barriga, você sabe que é o testículo, né? Estava com a hérnia, algum caroço, alguma coisa desse tipo, e o médico tinha dito para operar. E devia estar tão incomodando que ele não conseguia se assentar, né? E aí ele disse, Emmanuel disse que ainda não. Ainda não. Passados alguns anos, o Arnaldo Rocha percebeu que o Chico estava se assentando para atender aquelas algumas centenas de pessoas que o procuravam por dia. Eram horas e horas de pé, né? Então o Chico explicou a ele que tinha se operado, que o Emmanuel tinha permitido. E a pergunta natural, por que o Emmanuel não te deixou operar? É porque ele disse, meu filho, você já se perdeu muitas encarnações pela sexualidade. A permanência desse caroço aí é a forma que você tem de se curar. E veja bem, mais ou menos pela mesma época, o Valdo Vieira desertou do trabalho que fazia ao lado do Chico, né? Chico não poderia ter perguntado, por que o Valdo vai muito bem? Por que comigo? Vamos pegar uma comparação aqui? Jesus aparece para os discípulos após a morte e informa, ele chega na praia, tem um peixinho sendo feito, né? Aí ele chama os dois, a gente dá para entender o evangelista João, que ele chama os dois em particular, João e Pedro, e diz para eles do futuro. Então ele diz para o João que o João ficará.
E o Pedro fica sabendo que um dia ele vai querer ir para um lugar, quando você era jovem, era criança, era jovem, você queria ir para um lugar e você ia. Só que vai haver um dia que você vai querer ser livre e você não vai poder, alguém vai te amarrar, vai te impedir. Ele entende que a desencarnação dele não será bolim, né? Então, naturalmente, ele se compara com aquele que recebeu a notícia anterior, e Jesus responde a ele de forma bem firme: se convém que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Vai você e faz a sua parte, porque cada um de nós está recebendo o tratamento adequado às nossas necessidades de evolução espiritual. Como o tratamento se nos apresenta? A partir do trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, se a gente lê o capítulo inicial do livro Entre a Terra e o Céu, a gente tem o ministro Clarencio nos falando do poder do desejo, que associa ao pensamento, que a gente poderia comparando as glândulas, o pensamento como uma secreção da mente, a qual você imprime um sentido, uma direção com o seu sentimento, né? Então, o desejo tem uma força fantástica. Às vezes a gente pede coisas que a gente não está preparado para ter. E a gente pede tanto que a gente obtém, para que a gente teste que não está preparado para aquilo, né? Nem sempre a gente sabe pedir. Então, educar a infância, por exemplo, é educar o desejo. A Madre Teresa de Calcutá dizia uma coisa muito bonita, que a oração é o mais eficiente instrumento de educação do desejo. Quando você vai ao final de O Evangelho segundo o Espiritismo, você tem várias possibilidades de oração, né? E aquelas formas de oração não são engessadas, porque o Espiritismo não tem orações decoradas. A gente valoriza a relação direta com a divindade, na qual a gente rompe aquela adulação que parte dos povos antigos, né? Emmanuel diz assim, que o medo é o berço rústico da fé. Então, você oferece um carneiro que você tem medo, né? Mas Jesus nos convida a não sermos servos, porque o servo tem interesse, ele trabalha para ganhar um salário, né? Antigamente, quando você tinha um oikos, uma casa, daí vem a palavra economia, vamos pegar a Grécia Antiga, eu falei aqui de Penélope, né? Estou com Ulisses, estou com a Ilíada e Odisseia na cabeça. Imagine você lá numa aldeiazinha daquela, a partir de um oikos, de uma casa grande. Então, você tinha um pai de família, né? Quanto mais filhos homens ele tinha, mais eles defendiam a casa. O filho defendia até a morte, o servo não. Chega um conquistador novo, eu pago mais, ele vai com um conquistador novo. Ou então, no máximo, ele luta até o limite. Ele diz, não, a partir de agora eu não luto mais não, que eu tenho que defender a minha família. Mas quando você tem a casa como sua, o objetivo do pai é o seu objetivo. Por isso ele diz, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo de irmãos, amigos, porque tudo o que eu sabia eu tenho revelado, no nível que vocês podem compreender, né? Vamos buscar, então, um outro exemplo de cura de cego, na cidade antiquíssima de Jericó. Uma das cidades mais antigas do mundo, com civilizações sucessivas, arqueologicamente ali, cheia de comércio, cheia de gente, a rua apinhada de gente, um mercado enorme, né? Aí chega um homem, filho de Timeu, Bartimeu, a gente só sabe isso dele. Ele grita, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E as pessoas gritam, cala a boca, não perturbe o Senhor, não, deixa o Senhor passar. Ele grita de novo, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, em alto som. Ele mesmo chama, ninguém o levou, não é como o cego de Betsaida. Então, Emmanuel analisa muito esse pedacinho do trecho evangélico. Ele joga de si a sua capa. Diante do Senhor, na hora da prece, nós não devemos vestir capas. Nós vestimos capas de virtude, nós vestimos convenções sociais, mas diante do Senhor a gente deve estar com a alma nua. A gente deve estar reconhecendo os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Afinal de contas, a prece é uma força, um pedido de forças, justamente para enfrentar essas dificuldades, essas tentações. Então, você tem lá no final do Evangelho com o Espiritismo, pedido de forças para vencer uma tentação. Logo à frente, ação de graças pelo benefício concedido a um inimigo. Como é que alguém pode comemorar a morte de um bandido? Como é que alguém pode comemorar a morte de alguém que você não gosta e se dizer cristão? No final do Evangelho segundo o Espiritismo, o sentido da prece é expresso, ação de graças pelo benefício concedido a um inimigo. Pelos desencarnados, pelos espíritos sofredores,
né, para vencer uma tentação, que toda vez que você vence a tentação, você ganha força. A prece do justo é ouvida. Toda vez que você vai, o que é se justificar, né? Quando eu digo assim, a prece do justo é ouvida, olha como é que é interessante a reflexão sobre o Evangelho. Eu penso assim, o justo é aquele que não errou? O justo é aquele que está... Jesus diz assim, que o publicano que apresenta as suas mazelas diante de Deus, desce para a sua casa justificado. Né? Ele conseguiu o atendimento da sua prece. Jesus olhou para o seu coração, né? Observando a sua prece, porque ela subiu. Diante de Deus, quando a gente desencarna, a gente não apresenta virtudes fictícias. Nosso espírito se apresenta tal qual é. Você pega o Frederico Figner, que montou o Parque Gráfico da FEB, né? Um homem de muito dinheiro, tanto assim que, para não chocar a sua família, quando a psicografia do seu livro chamado Voltei, o nome do livro é até engraçado, né? Voltei, né? Ele assina como irmão Jacó. Uma das coisas que ele conta, ele era daquele grupo de espíritos pioneiros do espiritismo no final do século XIX, mas acima de tudo no princípio do século XX, né? Então ele vai ver Bezerra nimbado de luz, né? E ele apagado. Ele vai ver que ele fazia o trabalho externo. Ele até fazia a caridade externa. Quem faz caridade externa, ele dá do que ele detém. Tem uma mensagem do Emmanuel que chama ter e deter. Então, nós detemos as condições financeiras. Nós detemos um corpo saudável. O que é que a gente tem? A gente tem a boa vontade. É da mesma natureza dessa alma sincera que reconhece os erros e se dirige a Deus. Né? Porque o que é a boa vontade? A boa vontade é você sair daqui da palestra depois de um dia de 3 turnos de aula, você chegar em casa, alguém te chama. Olha, eu estou doente, vem me dar um passe, e você, com boa vontade, vai dar o passe. Né? Que é engraçado, a figueira que estava florescendo pode ser alguém que tem eloquência na palestra, que tem energia magnética para a cura, mas que não a esteja utilizando. Vamos pensar o seguinte, nós sabemos que no dia da reunião mediúnica e do trabalho do passe magnético, nós não devemos tomar bebida alcoólica, você se reserva, você não come muito, você faz prece, né? Você fica num ambiente de maior quietude, no máximo possível, né? Porque a gente não está aqui também com aquelas regras judaicas antigas, né? Inflexíveis. Mas tudo bem, você está na noite de Natal. Você é médica, Santana. Noite de Natal. Então você tomou um vinhozinho, está lá conversando, comeu um pouquinho mais, deitou numa rede, né? Aí uma criança foi atropelada. Você vai se negar a atender? Assim é o médium, né? Então, a árvore que diz a Jesus assim, não estou na estação, não. Eu só floresço na estação. Eu só dou frutos na estação. Que florescer estava florescendo. De quem floresce, se espera alguma coisa. De quem tem condições de ajudar, né? A boa vontade é aquela que te faz agir cansado e você ganha força. É aquela que te faz vencer as suas convenções, a sua comodidade, né? Por isso que os exemplos geralmente são financeiros no Evangelho, mas a gente faz a gestão de muitas energias, né? A família é uma energia que te alimenta. Se você está alimentado afetivamente, na noite de Natal você tem uma mesa, você consegue fazer a prece, você tem um culto do Evangelho no lar, né? A gente estava falando das crianças aqui. Trazer a criança para a evangelização espírita é importantíssimo, para que ela aprenda a orar, para que ela faça como o cego Bartimeu, que ele consegue dizer a Jesus o que ele quer. Eu estava contando, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Ele sabe o que ele quer. Quantos de nós sabemos? Como se Jesus nos perguntasse à porta do centro espírita, que queres que eu te faça? Você quer curar uma doença de um corpo que daqui a 8 anos, 10 anos vai desencarnar? Você quer comprar um carro que você vai vender daqui a 3 anos? Você quer comprar uma casa que vai envelhecer? Andem pelo centro de Campina Grande. Eu trabalho muito com história da arquitetura, né? E é impressionante. As pessoas fazem isso que todos nós fazemos, financiam 30 anos uma casa. Raramente ficam encarnadas até o momento de pagar. E logo os filhos vendem a casa, viram uma contabilidade, viram um escritório de advocacia.
E você nota o esmero da arquitetura, mas, ao mesmo tempo, a efemeridade da duração dos sonhos de permanência humanos na Terra. Né? O que foi a construção daquela pessoa? A educação dos filhos. E Emmanuel nos diz, nós vamos reencarnar na nossa descendência espiritual e física. Então, o seu bisneto, às vezes, é você mesmo. Então, se você educou no espiritismo, eu sempre digo assim lá em casa, prefiro nascer com um defeito físico, mas que eu nasça sabendo de mundo espiritual, de reencarnação. Né? Porque isso consola tanto o coração da gente, que o espiritismo não tira da gente nenhum sofrimento. Não dá o consolo do afastamento de nenhuma doença, nem do processo de envelhecimento, nem te dá a garantia de que os seus filhos não desencarnarão antes de você, aquilo que todo mundo tem medo, né? Pode ocorrer, mas o espiritismo nos tira a raiva. Ele nos ensina que tudo tem um sentido, que Deus sabe mais do que a gente. E é a esse Deus que a gente ora, porque a gente nem sempre compreende, nessa vida que é esse pergaminho, que se desenrola devagarinho, a gente não compreende as surpresas que a vida traz, mas a gente entrega nas mãos de Deus e confia, porque Deus sempre faz o correto, desde que a gente faça parte da gente. Tem uma mensagem do Emmanuel belíssima, chamada Oração e Colaboração. Vamos pensar numa coisa material simples aqui, né? Todas as vezes, a minha esposa é muito impressionada com isso. Todas as vezes que eu quero uma coisa, ela diz, você acaba conseguindo. Você começa, aparecem coisas que acabam te facilitando o caminho. De forma que ela me pede assim, junte o seu desejo a tal coisa assim, para que a gente consiga fazer, né? Mas como é que eu faço? Contar um caso pessoal, as coisas materiais, como é que as coisas podem crescer, né? Eu comecei um trabalho no Lar dos Idosos de Cajazeiras, deve estar fazendo agora 14 anos, né? Dos 16 anos que eu estou na Paraíba. E quando eu comecei esse trabalho, eu ia num carro simples. Aos poucos eu fui precisando de um carro maior. Quando eu levava o pessoal comigo, fosse para cantar, fosse médico para atender os idosos, né? Eu comprei um carro de 7 lugares, em circunstâncias que eu não consigo explicar. A pessoa vendeu o carro seminovo, num preço impressionante, e eu comprei, né? Quando o combustível ficou caro, eu comprei um carro híbrido. Né? Então, assim, é impressionante. Por quê? Qual o mecanismo disso? Eu vou dizer o que eu suspeito que ocorre. Né? Todas as vezes que eu desejo algo para mim só, eu tenho menos energia de realização. Mas quando eu uno o meu desejo a algo maior, a um grupo maior de pessoas, eu burlo a minha autopunição pelos meus muitos erros do passado e eu consigo unir a minha vontade à vontade de Deus. O que é o supérfluo? O supérfluo é o desnecessário. É você ter 20 carros em casa para ficar olhando para eles. Né? Um carro para você andar não é supérfluo. Uma casa para te cobrir da chuva não é supérflua. E se você tinha 6 e agora tem 12 filhos, você adotou mais 8 depois, né? Você naturalmente, é natural que energias financeiras ou que vêm a partir de oportunidades de trabalho te favoreçam. E o André Luiz nos diz assim, todo aquele que opera e coopera de espírito voltado para Deus pode esperar sempre o melhor. Não é promessa de amizade. Quer dizer, não é adulação de político. É lei. Não é promessa de amizade. É lei. Eu ouvi o Divaldo contando isso inúmeras vezes. Certa vez, eu vi o Divaldo contando que foi com o Chico a alguns trabalhos no interior de Minas Gerais. Arnaldo Rocha estava com ele e uma série de amigos de lá. E o Divaldo estava afônico, totalmente sem voz, né? E o Chico entregou aqueles 3 turnos, que a gente que é professor sabe o que é, os 3 turnos por dia de seminário. E Divaldo afônico. No final de tudo, o Chico sempre começava aquela mediúnicazinha que você tem no centro de interior depois do trabalho, né? E o Chico, Divaldo, por favor, meu filho, faça a prece. Faça a prece, né? E o Divaldo contando que durante a prece ouviu uma voz com sotaque alemão. Divalda, abra a boca. Estava diante dele uma jovem de 16 anos, de olhos azuis, cabelo louro, vestida à moda das enfermeiras da Segunda Guerra Mundial. E disse a ele, eu sou Sheila. Abra a boca, e colocou na boca dele algo semelhante a uma palhetazinha, que deu um choque. E ele perguntou, vai doer? Ela diz, vai. Abra a boca de novo. Ele abriu
né? E Divaldo conta que desde esse dia nunca mais ficou afônico. Isso deve fazer alguma coisa para mais de 55, 60 anos, né? Que a gente está contando aqui de um Divaldo rapazinho e de um Chico recebendo em Minas, né? Então, assim, a coisa mais natural é que você, enquanto utiliza o seu corpo no bem, se mantenha saudável. Mas quando você tem o supérfluo, quando você tem muito tempo livre, você pensa em besteira, você usa o tempo mal. Grandes períodos de tempo costumam ser desperdiçados. Ocupe-se, meu irmão. Ocupe-se em favor dos outros. Lembre-se da Célia Lúcius, lá nos romances históricos do Emmanuel. Ela é o exemplo daquela lição clássica, ora e labora. Então, a oração tem que ter uma colaboração. Você não compra um carro melhor sem antes ter comprado um carro pior, não é? Você começa com um carro simples, trabalha mais, vende aquele, compra outro. É dessa forma. Onde é que eu peguei o exemplo disso? Jesus na multiplicação dos pães e peixes. Jesus não multiplica os pães e peixes do nada. Ele pergunta aos discípulos, quantos pães tendes? É necessário que inicialmente, ainda que humildemente, pouca produção, a gente apresente a sinceridade do que a gente conseguiu fazer a Jesus. E apresente um plano para aquilo. Qual o seu plano no Espiritismo? Eu entendo que você tem um plano profissional e você move todas essas energias aqui para ele. Eu não tenho dúvida disso, né? Tem gente que acha que a relação do casal é simplesmente a relação sexual estrita em si. Aí tem que ler Sexo e Destino, né? Vida e Sexo, para entender que sexualidade é uma coisa muito mais ampla, tem a ver com aquele capítulo 1º, do Entre a Terra e o Céu, com o desejo. O desejo material é a coisa mais terra-terra. Quando você pensa em ter filhos, você move as mesmas energias criativas, atrai espíritos sintonizados, né? Então, assim, para a família é assim. Quando seu Chico está aqui, ó, Dona Cleusa, pensaram na UF, eles entrelaçaram o sentimento de casal por uma tarefa no bem. Então, mobilizaram as suas energias estéticas, né? As sublimaram para além dos objetivos. Eles tiveram uma relação de casal, é lógico, né? Eles foram seres encarnados, né? Mas, assim, eles conseguiram ampliar. Tem gente que não recebe filhos na matéria, eu conheço vários, mas amplia a paternidade e a maternidade para muitos. Pedro era um bom pai. Jesus entrega, então, a ele a paternidade dos discípulos. Quando a gente é fiel no pouco, a gente vai recebendo cada vez mais. Mas uma coisa é certa, é necessário ser fiel no pouco e no muito. E se hoje há o muito, haverá períodos em que a gente vai lidar com alguma escassez. De juventude, de saúde, de companhia, a gente vai abraçar a solidão, para que a gente se aproxime mais de Deus, né? Maria Dolores fala isso, né? Agradeço o Senhor como me dizes não, as súplicas que faço em oração. E ela fala, às vezes eu estou sozinha, porque eu estou sendo convidada a entrar em contato com Deus com mais intimidade. Né? Às vezes eu peço saúde, mas é da doença por um pouco mais de tempo, que eu preciso, que a doença é sempre por um tempo. Agora, o benefício que ela traz para a alma da gente com a moderação, a doença geralmente nos ensina a lição essencial da encarnação, que é a moderação. A gente adoece porque a gente come demais, a gente adoece porque a gente carrega na agressividade, né? A energia é necessária, mas o excesso dela nos adoece. E é isso que o José do Egito, para mim, ensina ao faraó. Ele ensina que a gente tem que acumular nos celeiros da alma. Aqui no Nordeste a gente conhece, a gente junta a água no açude para o período da seca, né? Lá no Egito, que era o celeiro, chegou a alimentar Roma, porque Roma entrou na ociosidade do pão e do circo, e dependia do Vale do Nilo para se alimentar, né? No Egito se recolhia cereais em silos, em celeiros. Então, tudo que o José ensina com seus sonhos é previdência ao faraó. Nós estamos nos preparando aqui para as desencarnações que nos alcançarão? Como será a nossa prece? Para a gente fechar, vamos pegar aqui o exemplo da prece do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, que nos conta o evangelista João. No Getsemane, orava e suava sangue. E um anjo o consolava. E aí nós temos um exemplo fantástico, né? Jesus orava, enquanto os discípulos não conseguiam orar com ele, porque o desânimo os adormecia.
Jesus cultivava a confiança, não obstante a dificuldade da hora. Veja que em momento algum Jesus nega a dificuldade da hora. Não há um complexo de Poliana envolvido na situação. Ele fala claramente da gravidade da hora. E ele ora dessa forma: Senhor, Deus, né? Pai, que não se faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Se possível, afasta de mim esse cálice. Porque a crucificação de Jesus era a última probabilidade. Era a mais amarga delas. Era a lição mais difícil. Mas ele assume com a docilidade absoluta, consciente, né? O espírito elevado, ele tem docilidade consciente, que ele sabe que a vontade de Deus é sempre melhor. Alcione é assim, quando você lê o livro Renúncia, né? Então, assim, quando a gente for evoluído, a gente pode nascer, gente, fora do espiritismo, no outro planeta, né? Quando você passa por uma dificuldade, Maria, diante da desencarnação de Jesus, vocês pensam que Maria não estava sofrendo? Mas é o mesmo sentimento: eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Ou seja, eu não compreendo, mas eu confio. Que tem dois sentimentos envolvidos no radical da palavra fé na língua portuguesa. Na verdade, tem três passeios linguísticos. Passa pelo hebraico emuná, tem dois significados: acreditar e ser fiel. E você passa pelo pistes do grego, né? Pelo fides, né? Que é fidelidade e acreditar. Então, ser fiel à fidelidade é a outra parte do acreditar. Você pode participar de uma reunião de materialização, você pode ser beneficiado pela espiritualidade, se curar, e você chegou ao nível de acreditar, né? Mas quando algo contraria a sua vontade, algo te decepciona, você pediu algo em oração e Deus te disse não, aí entra o sentimento de fidelidade. Sim, Senhor, eu aguardo. Eu aguardo que seja feito melhor. Que não se faça. É o governador espiritual. Vocês já imaginaram quantas forças Jesus podia mobilizar? Nos conta Humberto de Campos que os anjos envolviam a cruz aguardando ordens, né? E vejam bem a lição que ele dá. Ele pede por Judas, ele pede que o Pai perdoe que eles não sabem o que fazem. Ele não pede por si. Ele não pede por si. Ele recita o Salmo, né? Eli, Eli, lema sabachthani, porque me abandonaste, o Salmo. Ele cumpre, ele faz tudo direitinho. E depois a gente o expulsa, né? Porque por ele teria ficado até mais um pouco. E ele os amava, e ele não pede para ficar mais. Ele não pede para ficar mais. A gente comete todos os erros que ele não cometeu, por isso que ele vem ensinar. A gente fica na terra e não aproveita. Tem um pai, fica no celular. Tem filho, fica no celular, não educa direito, não ensina espiritismo. Não transmite a eles as heranças de confiança e de fé em Deus, de prece sincera que nós angariamos a partir da relação nossa com o espiritismo, né? A gente nega às vezes aos filhos isso e fica no celular, fica na internet, fica perdendo tempo. Aí quando desencarna o filho, quando desencarna o pai, a gente fica desesperado, né? Querendo que ele fique mais com a gente. Quando ficou tanto, porque tudo na terra é transitório, a gente tem que aproveitar enquanto dura. A gente tem que aproveitar enquanto tem. Porque vai passar, a gente vai desencarnar. A coisa mais comum que a gente ouve em mediúnica, né, Santana? É os espíritos dizendo: eu pensei que ficaria mais. É quando você vai deitar hoje à noite, você pensa: daqui a 10 anos, né? Você sabe. Ninguém sabe encarnado. Encarnado ninguém sabe, né? Então, o que a gente está fazendo do momento presente? Aproveitando com a boa vontade, né? Não é na quantidade de coisas que a gente faz, é com que sentimento a gente faz. Porque, assim, a mesma diferença entre o publicano, né, um homem rico que doa muita gente, ele está cumprindo também. Doar dinheiro, auxiliar instituições, é uma das tarefas, né? Mas o que ele faz por dentro dele é que é a caridade efetiva, real, para com ele mesmo. Você pode doar para muita gente e ficar sem luz por dentro, porque você está doando sem o sentimento necessário. Então, o mais importante do que vir à casa espírita e trabalhar é com que sentimento a gente trabalha. Agora é certo que trabalhando, vencendo a preguiça, vencendo o desespero, buscando, a gente acha, né? Que Jesus nos abençoe.